do chat, então podem ir colocando comentários no chat, que a gente, quem de nós estiver falando, a gente vai lendo e citando o que vocês estão falando, tá? A gente vai ter alguns momentos que a gente vai poder também liberar para vocês erguerem a mãozinha aí do Google Meet. Não erguer a mão literalmente, né? Erguer a mãozinha que tem aqui embaixo, porque daí a gente consegue controlar melhor, né, a ordem de quem vai falar. E, no geral, assim, só para vocês terem um feeling do que a gente está imaginando para essa noite, é um compartilhar de corações, assim, a gente não está se colocando numa posição de detentoras da razão, detentoras do saber, detentoras do maternar perfeito, muito pelo contrário, né, a gente, quem vem acompanhando aí nos últimos dias os nossos conteúdos na Fluirá sobre maternidade, tem percebido isso, né, que a gente reconhece que o nosso maternar é imperfeito, e às vezes, reconhecer o nosso maternar imperfeito poderia nos levar para um lugar de desespero, né? Para um lugar de fraqueza. Mas em Jesus a gente pode ter um maternário imperfeito e forte. Forte por ser imperfeito, né? Por ser dependente dele. Então, a gente vai aqui compartilhar com vocês algumas pílulas, né, que a gente foi aprendendo a tomar durante o nosso maternar para trazer essa leveza, né, e para aliviar esse fardo que pode ser a maternidade. Mas antes da gente começar, eu queria saber também se tem alguém aqui que não conhece a Fluirá, que caiu agora assim, não, vi algum anúncio de vocês, nem sei quem vocês são, só dá um alô aí. Aí, Sandra. Vou explicar um pouquinho para vocês. Rafa, Jéssica. Muito bem, a gente vai se apresentar. Thaís, sejam bem-vindas, meninas, todas que conhecem e não conhecem. Vou explicar para vocês o que é a Fluirá. A Fluirá é um ministério e é uma escola. A gente atua principalmente online. E a nossa missão é equipar discípulos de Jesus a navegarem no caos da vida com calma e confiança no Pai. Porque a gente sabe que a vida vai ser caótica do lado de cada eternidade. São muitas as demandas, a mulher moderna, né, trabalha, tem filhos, serve na igreja, e a gente quer trazer recursos, a gente traz recursos gratuitos e recursos pagos para desenvolver, para a gente desenvolver a nossa vida espiritual no meio desse caos todo. E aqui a gente tem algumas meninas que são parte da nossa equipe, e temos muitas alunas, muitas veteranas que estão por aqui, alunas atuais e veteranas, do nosso programa principal, que chama Calma e Confia, que é um programa de 1 ano que a gente percorre juntas, desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo a nossa calma, desenvolvendo a nossa confiança, aprendendo a estabelecer uma rotina de disciplinas espirituais no nosso dia a dia. E vai ser uma alegria poder caminhar com vocês. Que bom que vocês chegaram, sejam bem-vindas. Usem e abusem do nosso YouTube, do nosso podcast, do nosso Instagram. E quem sabe vocês se tornem uma das nossas próximas alunas, tá bom? Então, para a gente começar, nós da equipe que vamos compartilhar aqui com vocês os aprendizados, vamos nos apresentar brevemente, tá bom? Eu vou começar. Eu sou Luísa Agreste Nazaré, eu sou fundadora aqui da Fluirá, sou comunicadora por formação, acabei de terminar meu doutorado em teologia, eu tenho uma paixão pela espiritualidade e desenvolver a minha vida espiritual. Sou mãe de 2 filhos, um de 9, recém-feito, gente, não acredito ainda, 9 anos, não estou ainda acreditando, 9 e 7, sou casada com o Paulo, eu moro na capital de São Paulo, a gente congrega na comunidade presbiteriana da Vila, o Paulo é pastor auxiliar lá, também é ministro de louvor, e eu faço parte da equipe ministerial, ajudando na escola bíblica, como conselheira, prego também de vez em quando,
e ajudo no Ministério das Mulheres, e estou formando o nosso Ministério de Formação Espiritual lá dentro da igreja. Então, essa sou eu. Agora, vamos para as... Já que eu falei espanhol, vai, Ju, você é a próxima. É o seu gancho. Eu pensei, uma boa deixa. Uma boa deixa. Boa noite, gente. Meu nome é Juliana, eu estou aqui em Jundiaí, é uma cidade do interior de São Paulo. Tenho 39, estou caminhando para os 40 anos. Sou professora de espanhol, por isso que a Lu brincou, dou aula hoje na escola onde eu estudei a vida inteira. Então, é interessante como o Senhor deixou a gente plantadinho aqui nessa cidade, né? Eu estou casada com o Davi, na semana que vem a gente completa 14 anos de casamento. E temos 3 filhos, o João de 10, na verdade, assim, como a gente gosta do latino, né, é tudo duplo aqui o nome, é João Pedro, de 10 anos, o Lucas Davi, de quase 8, daqui a pouco faz 8, e o Levi Miguel, de 5. Eu brinco que eu fico esperando as também, que vai ser bem novela mexicana, vai ser engraçado. Então, é isso, eu sou professora, trabalho aqui junto com o Davi, que é pastor, na Igreja Batista Conviver, aqui em Jundiaí, e tenho muita alegria, assim, de hoje participar de perto do Ministério da Fluirá, que tanto me abençoou, não é de hoje, né? E é isso, vai ser muito bom conversar com vocês essa noite. Eu que chamo a próxima, vou chamar a Má, então, minha companheira, de esposa de pastor. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Marina, eu sou formada em odontologia. Hoje eu leciono, né, em uma faculdade, numa graduação. Tenho 2 filhos, Luca, de 3 anos, Eli, de 9 anos também. Às vezes me pergunto, meu Deus, será? Mas acho que não tem jeito, acho que é isso mesmo. Sou casada com o Pedro, nós vamos fazer 15 anos esse ano de casados. Juntos, né, nós viemos para Vila Velha, onde nós moramos, e plantamos a nossa querida e amada Igreja Ser Amor. Estamos aqui há 5 anos. Estou com a Fluirá, não sei desde quando, desde que ela era apenas um sonho, então estou contribuindo. Literalmente. Literalmente. Contribuo com o que eu posso, com o tempo que eu tenho, do jeito que dá. Então, estamos aí, gente. Bora, Ana. Oi, gente. Que alegria estar aqui. Meu nome é Ana, eu sou a Ana Flor, que eu geralmente estou ali, ó, falando com vocês nos e-mails, no WhatsApp. Eu tenho 29 anos, sou casada com o André, também é pastor, não é mesmo? Todos são da Presbiteriana aí. A gente congrega aqui na Igreja Presbiteriana do Lago Norte, em Brasília. Eu sou mãe do Timóteo, de 3 anos, e da Lina, de 11 meses. Vai fazer 1 ano agora esse mês. E aqui na Fluirá trabalho na parte de gestão de atendimento, né? Então, trabalho na parte de atendimento WhatsApp, e-mail, e faço parte da parte pedagógica de organização pedagógica também, de algumas coisas do curso, das alunas e tudo mais. Estou na Fluirá há 3 anos. O Timóteo, foi no ano que o Timóteo nasceu, a Lu me chamou para caminhar junto da Fluirá, e para mim é, assim, uma honra. A Fluirá é uma mãe pra gente também. A Fluirá é uma grande mãe. Para todas nós, assim, porque é o ambiente mais, sei lá, leve, respeitoso, inspirador que eu já trabalhei um dia e que eu já ouvi falar também. Então, é uma honra estar aqui mesmo. Muito bem. Vamos começar, então. Quem tiver aí com o caderninho,
para já anotar. A ideia é que a gente pensou em trazer algumas frases para vocês anotarem e relembrarem, né? E depois a gente vai tentar compilar tudo isso daqui num documento em PDF, compartilhar com vocês também pelo grupo lá do WhatsApp. Mas, por enquanto, né, acho que anotar faz o nosso cérebro guardar mais, né? E só reforçando, gente, a ideia é que a gente não é detentora de conhecimento absoluto nenhum, né? São coisas que a gente está aprendendo ainda também, enquanto a gente compartilha com vocês. Então, ressoem com a gente no chat, tá bom? Complementem se quiserem e vão usando o chat para a gente interagir. Depois a gente vai abrir para perguntas, para partilhas, para compartilhar, tá bom? A gente tem mais duas mães, a gente chamou as mães da nossa equipe, né, que somos eu, Ana Flor, Ju, mas nós temos mais duas mães, que é a Flávia e a Gabi. E a gente pediu para elas também contribuírem com os aprendizados delas, tá? Então, enquanto a gente fala os nossos aprendizados, cada uma de nós vai compartilhar alguns aprendizados da Flávia e da Gabi também, tá? Então, eu vou começar com os meus aprendizados. A gente pensou em trazer três pontos, né, cada uma de nós, que tem nos ajudado a maternar com leveza, junto com Jesus. O primeiro, para mim, que fez muita diferença quando essa ficha caiu, assim, foi entender que os meus filhos são passageiros na minha vida. O que eu quero dizer com isso? O tempo que eu vou ter com os meus filhos, nessa intensidade, né? Os meus filhos estão agora com 9 anos, o meu mais velho com 9, o meu mais novo com 7. E eu fico pensando, cara, talvez eu tenha intensidade de relacionamento com eles, com o meu mais velho, talvez mais uns 10 anos. E depois, ele vai sair de casa. E eu espero que ele saia de casa, eu espero que ele cresça, eu espero que ele vá, né, para o mundo. Então, entender que os meus filhos são passageiros mesmo, assim, sabe? Eles estão de passagem. E por mais que pareça que é muito tempo, né, 20 anos, 21 anos de intensidade deles debaixo da minha casa, né, debaixo do meu olhar, da minha influência também. Isso é muito, né? Eu acho que daqui a pouco a minha influência mesmo vai começar a diminuir drasticamente, né? Quando entra a adolescência. Mas no decorrer de uma vida é pouca coisa, né? Então, me relembrar constantemente que os meus filhos são passageiros me ajuda a olhar para o presente com mais leveza, sabe? Pensando assim, isso daqui vai passar e eu preciso aproveitar, né? Assim, porque vai passar rápido, está passando rápido. E eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho para semear o que eu tenho que semear na vida deles. E, junto com esse aprendizado, entender que não só os meus filhos são passageiros na minha vida, mas eles são do Senhor. Eles estão emprestados para mim, sabe? Eles não são meus. Eles não são meus troféus. Eles não são, sabe assim, eles são do Senhor. E isso me traz um senso de responsabilidade, mas também de leveza. Por quê? No fim das contas, eles são do Senhor. Sabe? Quando eu penso, Senhor, aonde que isso vai dar? Eu me lembro, Senhor, eles são teus. E nesse aspecto, assim, eu acho que o meu presbiterianismo me traz ainda mais um outro conforto, que é, Senhor, eles fazem parte do teu povo, sabe? Eles já estão dentro da tua comunidade. Então, eu estou tentando fazer a minha parte de maneira imperfeita, mas eu sei que, em última instância, eles são do Senhor. E o Senhor vai continuar
a partir do momento em que eu não tiver mais influência, né? O Senhor vai perseguir os meus filhos com bondade e fidelidade. Essa é uma das orações que eu faço por eles, constantemente. Senhor, persiga eles, vá atrás deles, bata, sabe assim, que o Espírito Santo bata na porta do coração deles, sabe assim, e vá até onde a gente não consegue ir. Então, esse foi o primeiro. E aí eu vou emendar em um que a Flávia, nossa amiga Flávia, trouxe, que também está dentro deste mesmo aprendizado, eu acho. Ela disse que os nossos filhos não são só nossos, eles são do Senhor, e eles também fazem parte de uma família muito maior. Então, acho que é um complemento aqui de entender que o quão generoso o Senhor é quando a gente entende que a gente está no corpo de Cristo, que é uma família de fé, então nós não somos mães sozinhas. Nossos filhos têm inúmeras referências de mãe. E eu acho que permitir que os nossos filhos sejam maternados por essas outras mães alivia o fardo e enriquece a vida. Né? Então, compartilhar, a gente fala, geralmente quando a gente fala sobre maternidade na internet aí afora, muita gente fala sobre ter rede de apoio, né? Contar com a ajuda da mãe, do pai, do tio, da tia. Como corpo de Cristo, isso é ainda mais forte de pensar, e aí, de novo, também o meu presbiterianismo falando alto aqui, mas eu acho que se aplica também a todos os outros, as outras denominações e práticas de fé. Que esse filhinho de alguém da nossa comunidade não é só o filhinho dessa pessoa, é meu filhinho também. E o meu filhinho não é só meu, é filhinho dessa pessoa também, sabe? E o quanto isso enriquece o nosso maternário, alivia o nosso maternário. E eu acho que, principalmente, esses dias eu ouvi uma pessoa falando sobre a importância de ter essas outras referências de maternidade na adolescência. Eu ainda não entrei na adolescência, os meus filhos ainda não entraram na adolescência, mas eu vivenciei isso na pele, na minha adolescência. Se eu não tivesse outras mães na minha comunidade de fé, tinha coisas que eu não queria compartilhar com a minha mãe biológica, por N motivos, né? Mas eu tinha mães espirituais, eu tinha pais espirituais que supriram essas lacunas de diversas maneiras, né? Então, como isso é enriquecedor. Um outro aprendizado da Flá também que ela trouxe, que eu acho muito importante, que eu também, assim embaixo, é a importância da gente admitir para os nossos filhos que eu também estou aprendendo a ser mãe. É a primeira vez que eu estou sendo mãe. Eu nunca fui mãe antes, né? E eu acho que existe uma potência enorme em a gente admitir as nossas imperfeições para os nossos filhos. Às vezes a gente acha que, né, a gente precisa dar o bom exemplo, é claro que a gente precisa dar o bom exemplo, mas às vezes o aprendizado vai vir justamente no momento do erro, em que ele vai ver a mãe falando, filho, isso aqui que eu fiz não era para ter feito. Não é para ser assim, eu não sou perfeita, Jesus é perfeito. Tem até um livro, né, Pais Fracos, Deus Forte. Eu não sou perfeita, Jesus é perfeito. Então, entender que a gente está aprendendo também a ser mãe. E, olha lá. Falando neles. A gente conseguir ter essa vulnerabilidade diante deles, né? E aí eu vou trazer um exemplo prático, assim, recente, que eu tive com meus filhos. Eu tive uma época, no final do ano passado, que eu estava muito cansada, eu brinco com as meninas que eu estava num semi-burnoutinho, só para não dizer que eu estava, né, com um burnout, que não quer admitir.
mas eu estava muito cansada. E por N motivos, eu também estava com o meu corpo todo descompensado, meus hormônios descompensados, né? Meu ferro descompensado, tudo, vitamina D, tudo descompensado. Então, estava exausta, exausta. E aí teve um dia que eu fiquei sozinha com eles. E eu falei para eles, eu falei assim, gente, mamãe vai precisar da ajuda de vocês hoje, porque eu estou exausta. Eu não vou conseguir ficar falando para vocês entrarem no banho 500 mil vezes. Eu vou precisar que vocês me ajudem. E eu acho que ter reconhecido isso para eles, ao invés de tentar ser fortuna, né? Tentar ser, não, eu vou dar conta, mesmo exausta, eu vou dar conta de ser a mãe super-heroína, né? Eles compraram comigo, eles falaram, não, mamãe, tudo bem, a gente vai ajudar. Não se iludam, não é sempre assim. Eles nem sempre me ajudam quando eu peço ajuda. Mas acho que essa importância da gente aprender a admitir também para os nossos filhos. É a primeira vez que eu estou sendo mãe. Eu nunca fui mãe antes. Eu estou tentando, eu estou errando, eu estou aprendendo junto com você. E como primeira filha, eu entendo isso olhando para os meus pais, né? E eu tenho um pouquinho de dó dos primeiros filhos, mas eu acho que nós temos a nossa função no mundo, certo? Ju? Mais um aprendizado meu agora aqui. Eu falei 2 da Flá, um meu. Vou falar meus outros 2 aqui. Não, tem mais um da HB. Depois eu vou passar o da HB para Ana, tá? Ana, depois a Ana fala. Um outro aprendizado, que eu acho que tem a ver com essa questão do cansaço, que eu acabei de dar de exemplo. Eu coloquei aqui, não cobrar deles e de mim, além do que nós somos fisiologicamente capazes de fazer. Então, quando eu entrei na maternidade, eu comecei a ler muito sobre neurociência, educação emocional, e isso tudo me ajudou muito a entender que o que antes era encaixotado como birra, né, assim, tudo virava uma birra. Na verdade, são respostas emocionais, fisiológicas de um ser humano que ainda não está completamente maduro, né, neurologicamente. Então, demandar de uma criança uma resposta emocional que às vezes nem um adulto consegue ter, né? Tipo, quando eu tô cansada, com fome, eu vou ficar emburrada, eu vou ficar brava, sabe? Quando eu tô hiperestimulada. Então, acho que isso foi uma coisa que aliviou também o meu maternário. É claro que aliviou à medida que eu fui aprendendo estratégias também para lidar com isso, né, assim. E aí eu acho que junto com colocando alguns limites, entendendo, né, acho que como filhos de pastor, né, filha de pastor, e meus filhos sendo filho de pastor, e entendendo os limites deles também, do tipo, é desumano, não dá, entendeu? Eles precisam descansar, qual é o limite? Eu preciso respeitar o horário deles dormirem, né, eu preciso respeitar minimamente, quando eles eram menorzinhos, o momento de comer, né, e por aí vai. Então, acho que entender essa questão fisiológica e não esperar deles algo que eles não são capazes de dar, né. E até hoje, assim, por mais que eles já estão crescendo, tem muita coisa que eles ainda não são capazes de dar. Isso também tornou o meu maternário mais leve, porque diminuiu a cobrança, sabe? Diminuiu o peso da cobrança de ter filhos perfeitos, deles não fazerem birra na frente dos outros, sabe assim? Eles vão fazer. Eles vão estar no meio da visita pastoral e eles vão, sabe, assim, vão falar alguma coisa que não era para falar. Eles vão ficar com sono. Eles vão, sabe? É isso, gente. São seres humanos em formação, né? Então, eu acho que isso me aliviou bastante também. E aí, por último, meu último aprendizado, assim, que eu vejo que faz muita diferença
proteger o meu tempo com o Senhor. E neste tempo com o Senhor, praticar especificamente a meditação no modo mindfulness, né? O que eu quero dizer com isso? Ter tempo de silêncio e solitude. E acho que principalmente eu entendendo o modo como eu funciono, e aí casa de novo com a fisiologia, né? Assim, eu sou introvertida. Se eu ficar sem silêncio e solitude, eu vou virar uma fera, sabe assim? Eu vou ficar impaciente, eu vou ficar irada, eu não vou responder de maneira adequada. Então, para mim, é questão de vida ou morte, sabe assim? Literalmente, é questão de exalar vida ou exalar morte para os meus filhos e para o meu marido. Então, entender que não é uma questão de opção, para mim, é uma questão de sobrevivência. Proteger o meu tempo com o Senhor. E aí isso significa deixar de fazer algumas coisas, significa combinar com pessoas, me permitir que outras pessoas fiquem com os meus filhos durante um tempo, né? Mas entender que isso é questão de vida ou morte. E aí, dentro desse silêncio e solitude, exercícios de respiração, exercícios de meditação, de mindfulness, de atenção plena, de estar presente com as minhas emoções, estar presente no meu corpo. Isso, gente, eu não consigo colocar em palavras, acho que a Má vai até tocar nisso também, né, Má? Que a Má também é entusiasta do mindfulness. É como se fosse uma musculação, né? Então, você vai na musculação lá todo dia, você vai ganhando músculo, você vai ganhando capacidade, né? E se você treinar respirar fundo, vai ser mais fácil você respirar fundo. E é importante você saber respirar fundo, né? No momento em que o bicho está pegando, no momento em que a criança está falando, você está querendo gritar, e você... eu acho que é uma forma da gente praticar o domínio próprio, sabe? É uma forma de você fortalecer o domínio próprio ali, no dia a dia. Acho que as disciplinas espirituais entram muito neste lugar de treininhos que você vai fazendo para, no momento que você precisar, você ter desenvolvido essa habilidade de responder de uma outra maneira. Então, gente, essas eram as minhas questões aqui. Deixa eu trazer os comentários que foram colocados aqui da Fê, da Claudinha. Fê falou, essa rede de apoio é muito importante, pensando nas referências que eles devem ter, mas a minha filha chegou na adolescência e se afastou de todos da igreja. Infelizmente, eu tenho pedido tanta ajuda para as pessoas se aproximarem, mas parece que estamos invisíveis. Sinta-se abraçada, Fê, a Claudinha já te abraçou aqui também. Fê, se pode te dar esperanças, passei pela mesma situação com a minha filha adolescente, que foi criada na igreja, as pessoas ao redor também não tinham dimensão do meu desespero, de vê-la cada vez mais afastada da fé. Hoje, 4 anos depois dela se negar a fazer profissão de fé, está verdadeiramente convertida, glória a Deus. Inclusive, nesse final de semana, participou como líder de um grupo do acampamento dos teens na igreja, então, minha amiga, ore muito e não desista. Gente, mães de adolescentes, sintam minha total admiração e meu profundo... Gente, eu imagino que não deve ser fácil mesmo. Marta, nem me fale, as meditações do Spotify têm sido uma grande aliada aqui, fazendo, ouvindo, treinando a respiração, me alongando, começo o dia cheio de vida. Martinha falando sobre as meditações, né, e as treinadas das respirações. Inclusive, gente, Marta, procurem lá Marta Cisa no Instagram, eu acabei de receber um livro dela, escrito sobre Jesus e as emoções. Crianças. Fenomenal. Perfeito, Marta. Obrigada. Como é necessário. Um livro que fala justamente sobre como Jesus sentiu todas as emoções que a gente sentiu e como a gente pode sentir junto com ele as emoções. Então,
Quem está querendo material cristão para a educação emocional dos filhos, fica a dica. Vamos passar agora para a minha amiga Ana Flor. Que olha só o gancho, olha o Espírito Santo fluindo. Meu Deus! Então, eu tava colocando ele pro final, mas já vou puxar ele aqui, ó. A primeira coisa que eu aprendi na minha maternidade, eu sou pedagoga, né? Então, eu amo estar com crianças, gente, assim, é a minha paixão da minha vida. Eu entendi na minha história, e o Espírito Santo vai confirmando algumas coisas através da nossa comunidade de fé, né? Eu acredito que os nossos dons, os dons que o Espírito nos dá, ele vai confirmando na nossa caminhada de fé, na nossa comunidade. A comunidade vai confirmando. E ao longo da minha história, o que eu tenho percebido é que o meu lugar é com as crianças mesmo, assim, é uma coisa que eu amo. E aí, quando eu fui ter filho, pra mim era meio desesperador, do tipo, cara, eu amo, mas eu nunca cuidei de uma criança do início da vida, né? E aí eu comecei a ler bastante, peguei vários livros, assim, vários livros sobre diferentes tipos de educação que os pais, né, enfim, para poder entender melhor. E uma das coisas que eu me deparei foi sobre esse estudo de emoções. E sobre ensinar desde pequeno a criança a se expressar. É engraçado que o meu filho, com 1 ano e pouco, uma das primeiras palavras dele foi bavo e tite, né? Então, o Timóteo, ele é uma criança meio intensa nas emoções, e toda vez que alguém chegava perto dele, ele falava, não, bavo e tiste, sabe? E as pessoas já sabiam que não eram para falar com ele. E aí, à medida que a vida foi passando, as pessoas foram me falando que achavam isso muito legal, porque o Timóteo sabia falar o que ele estava sentindo. Mãe, eu não quero ir para a aula porque eu estou triste, porque fulano fez isso, e é metralhadora de palavras hoje, né? E aí, bom, sem perceber, o meu marido estava dando um curso sobre Lectio Divina e sobre orar os salmos. Foi o TCC dele no seminário, esse tipo de coisa, ele é muito fascinado com salmos. E aí, dando os cursos sobre isso, ele chegou, a gente falando sobre os salmos, assim, como nos salmos a gente tem todos os tipos de sentimentos orados diante de Deus. A gente tem raiva, a gente tem ira, a gente tem orações, tipo, muito pesadas do tipo, esmaga a cabeça deles contra as pedras, sabe? Assim que você fica, tipo, caraca, velho, que tenso orar isso. Mas tem lá. Tem orações de tristeza profunda, de tipo, pessoas que claramente estavam numa depressão profunda. E todas as emoções lá, no livro de Salmos, como um referencial para a gente saber orar. E aí, no curso, meu marido falava, né, meu marido chegou à conclusão de que Deus, ele se importa com o que a gente sente, e ele está sempre muito aberto a ouvir o que a gente tem para falar. E aí, eu falei, cara, mas nem sempre, na educação que a gente recebeu e na educação que às vezes a gente reproduz com nossos filhos, a gente está disposto a ouvir o que eles estão sentindo. Porque alguns sentimentos a gente quer reprimir mesmo, porque não são sentimentos que... A gente pode ter vergonha de alguns sentimentos, né, que os filhos estão falando, assim, ou estão expressando. Então, ele tá triste, tá bravo, e ele não quis falar oi pra avó. Nossa, a avó ficou ofendidíssima, sabe assim? E a gente ficou com aquela vergonha, meu Deus do céu, minha mãe, minha sogra, sabe assim? Como que ela vai achar que eu estou dando uma péssima educação pro meu filho? Sendo que ele estava bravo ou triste, e algum olhar para ele e falar o que está acontecendo, o que você está sentindo, né? E ele poder expressar isso, logo muda. Ele logo volta à alegria, logo volta à possibilidade de se abrir e falar com as outras pessoas. Então, uma das coisas que eu percebi na minha história, na minha maternidade, foi que a gente precisa deixar nossos filhos expressarem suas emoções, porque Deus se preocupa com isso. Mas outra coisa que eu percebi, que não é só deixar eles expressarem, falarem, mas é saber levar esses sentimentos todos diante de Deus. Porque é Deus quem vai equilibrá-los dentro de nós. É Deus quem vai trabalhá-los dentro de nós. Então, a gente pode se irar, mas a gente não pode pecar. E como que a gente faz isso? Como que a gente se ira sem pecar? A gente se ira sem pecar se a gente leva a nossa ira aos pés da cruz e fala, Deus, eu tô muito brava, eu tô muito indignada, eu tô muito brava e triste, sabe? E assim Deus vai pegando esses sentimentos e ele vai
tecendo eles de alguma forma, deixando a gente sentir, porque ele permite que a gente ore esse tipo de coisa. O livro de Salmos está lá comprovando isso na Bíblia. Ele não vai nos reprimir, mas ele vai trabalhar, ele vai sondar, ele vai moldar. E vai tornando a gente, né, pais, pessoas mais amadurecidas que sabem lidar com seus sentimentos, e pessoas que saibam lidar com os sentimentos de crianças que ainda não sabem lidar com seus sentimentos. Então, essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha maternidade, assim. E às vezes isso é muito difícil, gente. É muito difícil, porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande quando o meu filho grita. Quando ele tá tão chateado que ele começa, ou chorando, e o choro dele se mistura com um grito, e de repente fica impossível de ter uma conversa. E aí eu até coloquei aqui na colinha. Esses dias ele tava chorando, e ele tava triste com alguma coisa. E aí ele falou, mãe. Aí eu falei, filho, a gente tem que levar isso pra Deus. Ele falou assim, tá bom, mas Deus aceita quando eu tô triste? Eu falei, aceita, meu amor. Ele aceita, Deus aceita tudo. Mas ele aceita quando eu tô bravo? Aceita. Deus aceita quando a gente tá bravo. A gente pode levar isso pra ele. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ele aceita quando eu grito? Aí eu abaixei e falei, ele aceita, filho. Deus não tem essa dificuldade. Quem tem é a mamãe. Deus aceita quando a gente grita. Você pode gritar diante da presença de Deus. Mas estando na presença de Deus, eu tenho certeza que ele vai te moldar, ele vai acalmar seu coração, ele vai te trazer uma paz que a mamãe não é capaz de dar, e vai trabalhar essas emoções dentro da gente. Mas a mamãe não gosta muito de grito, então a gente não precisa gritar quando a gente for falar. Você pode expressar o que você está sentindo sem gritar. Bom, a segunda coisa que eu anotei aqui é que, e pegando o link com o que a Flá colocou, né? A gente tá a maternidade tem a ver sim com ser vulnerável, tá? Porque acho que todas as relações têm a ver com a gente ser vulnerável. Ainda mais essas relações que são de convivência muito intensa e diária, assim. Então, nós com o nosso marido, ou nós com nossos pais, ou nós com nossos filhos. A vulnerabilidade, ela precisa estar junto, né? A minha mãe, ela conta que a minha avó ensinou ela de que pais não pedem perdão para os filhos, porque isso é desautorizar tipo, tira a autoridade dos pais com relação aos filhos. E a minha mãe achava isso absurdo, porque ela falava, mãe, você está claramente errada aqui nesse ponto. Mas ela não podia nem expressar isso, assim. Isso é uma coisa que ela guardava para ela. E quando ela foi ter filhos, né, com a gente, ela conseguia pedir perdão. Ela falou, eu não vou deixar esse ensinamento que eu acho errado, que a minha mãe me ensinou, de que eu não posso pedir perdão para os meus filhos, porque eu também erro, eu também estou aprendendo a ser mãe, né? Então, a gente tem que saber, o que eu anotei como segundo aprendizado, é que a gente tem que saber pedir perdão, perdoar e aprender a se perdoar. Porque são 3 dimensões diferentes do perdão. A gente tem que, eu coloquei aqui que maternidade é pagar a língua o tempo inteiro. Então, você que já foi aquela mãe que julgou o menino que estava se jogando no chão fazendo birra, chegará o seu dia. E quando chegar o seu dia, você vai precisar pedir perdão, porque você já foi aquela mãe que julgou a outra, ou julgou a sua própria mãe, ou julgou a sua própria avó, né? Porque falou credo, assim. Mas a maternidade é pagar a língua. E a gente tem que saber pedir perdão quando a gente errar na maternidade. Errar com os nossos filhos, errar com o nosso marido, errar com as pessoas que estão ao redor, que estão querendo ajudar, e a gente, né? Mas é também perdoar, porque nossos filhos vão errar, eles também são imperfeitos. Nosso marido também vai errar, ele também está aprendendo a ser pai. Nossa sogra, nosso sogro, nossa mãe, nosso pai também vão errar, né? Então a gente também tem essa dimensão de saber perdoar as outras pessoas quando nos ferirem nesse processo. Mas tem essa terceira dimensão que eu acho que ela é muito difícil, porque a gente que é mãe, cara, é os nossos filhos, né? A gente quer fazer tudo por eles, a gente morre no lugar deles, a gente faz o que for preciso, mas a gente às vezes não sabe se perdoar de um erro que a gente cometeu. E essa é uma dimensão que eu tenho aprendido que ela é muito importante e que a gente precisa sempre se lembrar disso. Por quê?
Por que a gente tem que se perdoar? Porque a gente é limitado, a gente erra, mas mais do que tudo isso, a gente tem que é o meu terceiro ponto, é que a gente não está sozinha. A gente conta com o próprio Deus, com o próprio Espírito Santo. E nas lacunas que a gente deixar, nas pontas soltas que a gente deixar na nossa maternidade, o Espírito Santo vai fazer coisas que a gente não seria nunca capaz. A Lu falou, né, dessa veia presbiteriana aí, que os nossos filhos não são nossos, são do Senhor. E eles fazem parte de uma família da fé, mesmo que ainda eles não tenham sabido confessar isso com a própria boca. Porque Deus se preocupa muito com nossos filhos. Eles são muito caros para Deus. E aí eu escrevi um textinho no Dia das Mães da minha igreja, e eu peguei um trecho que fala sobre a importância do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo nos nossos filhos, né? E eu vou ler para vocês bem rapidinho aqui, ele é bem, bem pequeno, mas que eu não vou conseguir lembrar de tudo falando sem ler. Eu escrevi assim: o Espírito Santo de Deus, que está em nós, ele vai aparando as pontas soltas e colocando no lugar o que porventura saiu. Enquanto estivermos caminhando na direção do nosso Deus e Pai, enquanto buscarmos ser como Cristo Jesus, os nossos filhos verão e confirmarão o nosso caminhar. E esse trabalho dura uma vida. Deus conhece o nosso coração e tudo que fizemos e fazemos pelos nossos filhos. Deus ouve cada oração, ele recolhe cada lágrima que escorreu em secreto, ele anota toda a preocupação, a aflição, o medo que a gente já colocou no pé dele. Ele conhece as alegrias, os desejos mais profundos. Então, continuemos fazendo o nosso bom trabalho de mãe, que busca viver uma vida santa e transbordante do amor de Deus, que ele mesmo reservou para que a gente viva. O mais ele fará. O resultado dessa vida de devoção será visto e experimentado pelos nossos filhos. É sempre bom lembrar de que aquele que começou a boa obra vai completá-la em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la em Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra nos nossos filhos também há de completá-la em Cristo Jesus. Até lá, ele vai trabalhando em nós e nos moldando o caráter de Jesus. E até lá, nós damos passos imperfeitos na direção certa. Esse foi... E eu ouvi isso eu aprendi muito com a minha mãe, porque as pessoas falavam: ai, Cláudia, como que você conseguiu que os seus 3 filhos continuassem cristãos sendo filhos de pastor? Aí minha mãe falou: cara, eu sempre contei com o Espírito Santo de Deus. Porque nas pontas soltas, é ele quem amarra e faz coisas que eu sou incapaz de fazer. Então, para as nossas irmãs que colocaram aí no chat, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida das suas filhas, adolescentes. Orem e busquem ser como Jesus. E aquele que começou a boa obra na vida das suas filhas, ele vai terminar. No dia de Cristo Jesus, as suas filhas estarão sim prostradas, ajoelhadas diante do Deus Altíssimo, adorando ele, porque isso é uma promessa. Ele vai terminar a boa obra que ele começou. E aí, esses são as 3 coisas que eu aprendi na minha maternidade. Tenho aprendido, né, gente? Porque, meu filho tem 3 anos. Mas a HB, ela compartilhou também 2, não pôde estar aqui, mas que são... Cara, que bom que ela compartilhou e trouxe esses 2 ensinamentos, né? A primeira que ela colocou foi que nós somos limitadas. A gente precisa aceitar isso. Mas não só aceitar, a gente precisa pedir ajuda. Saber pedir ajuda. Desde a gestação até nosso filho adulto, a gente sempre vai precisar, a gente vai ser sempre mãe deles, e a gente vai sempre passar por novas estações em que a gente vai precisar de ajuda, e se a gente precisar de ajuda, peça. Porque a gente não dá conta sozinho. Deus não nos fez para sermos sozinhos, e nem para dar conta das coisas sozinhos. E a maternidade também. É por isso que Deus colocou uma mulher e um homem para dar conta para fazer uma criança, entendeu? Porque se fosse só a mulher que desse conta de fazer uma criança, não. Ela coloca uma mulher e um homem para dar conta de fazer a criança e para cuidar dessa criança. Então a gente não está sozinha. A gente
E mesmo aquelas irmãs que, porventura, não têm o seu marido mais, ou passaram por um divórcio e tudo mais, amigas, irmãs, vocês são limitadas e vocês podem pedir ajuda. Procure alguém da sua igreja, procure seus pais, procure. Cara, eu estou sozinha, tá? A gente vai encontrar alguém que possa te ajudar nesse processo. Você não está sozinha. E mesmo quando parecer que você esteja sozinha, lembre-se que o Espírito Santo está contigo e ele não vai te abandonar jamais. E assumir nossa limitação, a gente está assumindo um papel de humildade. A gente reconhece que a gente não dá conta. De que a gente não é super mãe, que a gente não é super heroína, super forte, super cabulosa. Não. A gente é limitado e a gente precisa de ajuda. A gente é limitado e a gente precisa do Espírito Santo fazendo coisas que nós não somos capazes de fazer. E um outro ensinamento que a Gabi colocou, eu achei muito bonito, a gente estava até rindo aqui um pouco antes, de que uma maternidade leve caminha de mãos dadas com uma paternidade leve. Aí a Luísa fez um leve adendo. Uma maternidade leve caminha de mãos dadas com uma paternidade forte. Os nossos maridos, os pais dos nossos filhos, eles também estão aprendendo a ser pais. E se pra gente pode ser uma coisa mais instintiva, e eu nem sei se é, mas eu acredito que seja, para os nossos maridos não é. Uma vez, eu, adolescente, fui pregar num clubinho bíblico da minha escola e o tema do mês era relacionamento com os pais. E aí eu fui procurar um texto do tipo de pais para filhos. E eu me deparei com um texto do meu pai que eu não sabia. Um texto maravilhoso, eu vou compartilhar depois aí para vocês, eu mando no grupo. Mas é um texto que fala assim: ser mãe é padecer no paraíso, né? Ele pega essa frase aí famosa. E ele fala que ser pai é padecer vendo o paraíso. Porque nem estar no paraíso ele pode, porque a relação de mãe com o filho é tão forte que o pai não está nessa relação. Mas um pai que quando a gente entende a nossa maternidade, quando a gente quer levar uma maternidade leve, a gente dá as mãos e deixa os pais experimentarem uma paternidade de verdade. A gente não quer assumir nossos filhos para nós porque o nosso marido não está sabendo fazer direito. A gente permite com que eles façam. Porque para eles é mais difícil do que para a gente. Para eles demanda mais esforço do que para nós, muitas vezes. Então a gente precisa deixar. Teve uma época que eu e meu marido, a gente estava tipo, com algumas coisas de criação de filhos. Nós somos criados por pessoas diferentes. E aí teve um dia que numa discussão, assim, eu levei isso para minha mãe e falei: mãe, como que lida com isso? Ela falou assim: Ana, os nossos filhos precisam saber lidar com os pais que eles têm. A gente não pode ficar querendo entrar na frente deles toda hora para poder, tipo, não precisa ser tão assim, não precisa ser tão assado. Não, deixa eles lidarem com o pai que eles têm. Assim como eles precisam lidar com a gente, que é a mãe que eles têm. Isso ficou marcado para mim demais. E aí, desde então, a minha maternidade não é mais um cabo de guerra em que eu e o André a gente vai medir forças para ver qual criação foi mais top. Não, sabe? Uma maternidade leve caminha de mãos dadas com uma paternidade leve. E é isso. É isso. Acho que a Gabi falaria melhor a parte dela, mas eu acho que deu para entender. Obrigada, Flor. Antes de passar para a Ju, só para a gente ler o comentário aqui que as meninas deixaram, entrando nesse lugar de rede de apoio, né? Quer ver? Deixa eu achar. A Lídia colocou: e quando ninguém se predispõe a ser uma ajudadora na igreja? Falam muito de rede de apoio, mas eu não tive. Eu que errei em não buscar, não pedir, nem sei como funciona uma rede de apoio. Meus parentes moram longe, cuido de tudo em casa, roupas, faxina, comida, etc. Meu marido às vezes dá banho nele, mas com os horários dele mega escassos, nem isso está acontecendo com frequência. Eu já cheguei no meu limite algumas vezes. Quais são as palavras de graça que a gente tem para Lídia? Lídia, é horrível. Eu sei. Às vezes a gente se sente muito sozinha. E às vezes a gente está sozinha. Às vezes a nossa rede de apoio está não podendo ajudar, entendeu? Ou não disponível.
Até o nosso marido, às vezes, está indisponível. E, às vezes, vai ser sobrecarregado mesmo. Infelizmente. Porque a maternidade, a gente está falando sobre uma maternidade que pode ser leve, mas, às vezes, a maternidade não é leve. Às vezes, a gente está num caos danado e a gente está sozinha. Mas a gente não está sozinha. E o Deus, que é todo-poderoso, ele nos chama para a gente poder entregar nossa sobrecarga a ele. Então, no dia. E aí, a Lu falou, escreveu, né? A parte dela, e ela já falou. Acho que no dia de muito caos, no dia que tá difícil demais, no dia que eu, sei lá, eu que sou mãe solo, estou sozinha e eu não aguento mais. Para, respira fundo, chora. Chora diante de Deus, ele se preocupa com os nossos sentimentos, sabe? Ele se preocupa com os do seu filho, mas ele se preocupa com os seus também. Então chora, se coloca na presença de Deus, deixa a paz do Senhor invadir o seu coração aos poucos e força na peruca, nossos filhos precisam de nós, né? Vem para Brasília, sacanagem, eu posso te ajudar. Mas é isso, às vezes a gente tá falando de né, encontrar uma leveza na maternidade, mas todos nós, todos que estamos aqui, temos filhos, sabemos que em muitos momentos isso é quase impossível, assim. A gente precisa realmente parar para lembrar. Porque nem lembrar que o Espírito Santo está com a gente, isso é tão rápido, assim. A gente precisa, né, parar. E eu acho que esse é o segredo, é a gente parar. Cara, hoje o dia tá caótico. Para. Respira 3 vezes, faz a oração de rendição que a gente aprendeu no Arthur Irá, e entrega para Deus e fala, ó, me ajuda, que eu não tô conseguindo. E o Espírito Santo de Deus vai fazer. Sabe, complementando aqui um pouco, Ana, eu acho que é importante a gente saber que são estações também, né, e que precisam ser estações. Eu acho que, nesse aspecto, assim, se é sempre assim, isso vai levar para um lugar de esgotamento, né? Então, acho que é interessante a gente entender que vão ter situações em que a gente vai estar realmente sobrecarregado. E aí, nos momentos em que a gente está sobrecarregada, o meu exercício de tomar o fardo leve de Jesus é abaixar a régua. Eu abaixo a régua. Eu falo, cara, qual vai ser a prioridade? E o que vai ficar a dever? Qual vai ser o pratinho que vai cair e vai ficar caído? E eu sei que ele está caído. Eu tô vendo ele cair. Eu tô vendo a casa suja. Sabe assim? Mas, neste momento, a minha prioridade é outra. A casa vai ser limpa, sim. Mas ela vai ficar minimamente limpa. Sabe assim? Então, eu acho que nesses momentos de sobrecarga, aprender a abrir mão um pouco, né, da nossa vontade de ter tudo sob controle e abaixar a régua. E uma outra coisa que eu falaria para Lídia é: ore, Lídia. Ore por amigas. Ore por ajuda. Ore para o Senhor abrir seus olhos para quem já está ao seu redor, para quem você pode pedir. E tenha coragem de pedir. Né? Porque às vezes a gente não tem coragem de pedir, às vezes as pessoas, elas não estão. Aí eu vou entrar um pouco no comentário da Ana Paula aqui também, na Cel. Às vezes as pessoas não oferecem ajuda porque elas acham que a gente está dando conta, sabe? Porque elas acham, não, mas ela tá dando conta, né? Nem imagina que está precisando de ajuda. E a Ana Paula falou aqui, sou mãe solo, e é muito difícil sempre querer ser o mais correta possível para não deixar os filhos sentirem a ausência paterna de um pai que se recusa a paternar. Receba nosso abraço, Ana. Receba mesmo. A minha oração é sempre pedindo que eles tenham um encontro com Jesus o mais cedo possível. É isso. Às vezes eu não posso me dar o luxo de chorar e me sentir fraca na presença das pessoas e por isso me chamam de guerreira. Mas Deus sabe o quão fraca eu sou e quanto conto com Ele para ser a mãe que eu sou. E eu acho que a Ana colocou aqui uma coisa tão, tão preciosa, que é o seguinte: no fim das contas,
a gente precisa que nossos filhos se apaixonem por Jesus. O amor deles por Jesus vai precisar ser maior do que o amor deles por muita coisa nessa vida. E graças a Deus, como a Ana falou, quem está começando essa boa obra é o Espírito Santo, não a gente. E aí eu acho que em meio à tempestade da adolescência, de ver o filho indo, né, se distanciando, a gente lembrar disso, do tipo, Senhor, corre atrás. Senhor, traz ele de volta. O Senhor começou, o Senhor vai terminar, né? É trabalho do Espírito Santo, né? Deixa eu ver o que mais, antes da gente passar para Ju. Se tem algum outro comentário, se a gente deixa para outros, para mais tarde. A Raquel colocou, podemos falar sobre como fazer nosso filho pequeno se apaixonar pela igreja? Depois a gente pode colocar essa pergunta no final. Isabelle, costumo pensar e dizer para mim mesma que os dias ruins e difíceis não vão durar para sempre, assim como os dias bons e alegres. Mas em todos eles podemos desfrutar da graça do Senhor. Amém. Carol, nos dias mais difíceis, tento olhar o lado bom da situação como oportunidade e privilégio para me parecer mais com Jesus. Tem sido reparador e restaurador. O Senhor fortalece. Amém. Tayane perguntou de qual igreja presbiteriana em Brasília vocês são, Ana? Lago Norte. Isso, Presbiteriano do Lago Norte, que fica na Asa Norte. É isso. Tamires, exatamente. Quando aprendi a abrir mão de alguma coisa para fazer outra com qualidade, foi um divisor de águas. Eu não dou conta o tempo todo e tudo bem, não me cobrar tanto assim. Amém. Thalita, o que me ajuda nessas horas é me lembrar das hierarquias das coisas, Deus, pessoas e coisas. Na correria, a gente facilmente inverte isso. É isso aí, deixar a casa para depois, deixar o pratinho no chão, ou na pia, né? Na pia. O que me ajuda nessas horas é me lembrar... não, peraí, tô lendo. Aluna. Tenho pensado muito nisso, sobre ser uma estação da vida, e preciso passar bem por ela, e vou orar por amigas que ajudam também. Às vezes a gente espera muito das pessoas e não depende tanto do Senhor. Muito bem. Agnes, meu maior aprendizado no Senhor através da maternidade foi aprender a olhar para as minhas limitações. A gente que foi criada para alta performance e perfeição em tudo, sempre acostumada ao meu desempenho depender do meu esforço, mesmo sabendo que não é bem assim, né? Risos. A maternidade veio com um soco no estômago, e que bom. Estou longe de ser modelo nisso, mas um pouco mais consciente, vencendo meus próprios limites. E acho que esse aprendizado vem aos poucos a cada mini pedido de socorro. Tenho transtorno bipolar, eu lembro que é depressão, TAG e fibromialgia. Lidar com tantas doenças crônicas e ser mãe é meu maior desafio. Minha filha de 3 anos já se dispõe a me ajudar, me dá beijos, me dá a mão para caminhar, brinca na cama para que eu possa brincar com ela quando eu estou mal. Claro que nem sempre ela é tão compreensiva, criança, mas me sinto sempre culpada por ela ter que presenciar uma mãe tão doente. Não consigo lidar com o fato de eu não ter culpa disso, de não ter pedido para ficar doente. Que eu sinto o nosso abraço. E lembre-se que a sua fraqueza está apontando para a força de Cristo. A sua fraqueza está apontando para a força de Cristo, meu irmão. Estamos juntos, tá? Ju, compartilhe. Então, meu primeiro aqui, que eu coloquei, eu acho que puxando esse gancho, né, que a gente tem dias que são pesados mesmo, né, dias que não dá para deixar leve, mas fazer esse exercício, né, de reconhecer em cada dia a porção de misericórdia que a gente recebe. Uma vez eu ouvi, fez muito sentido para mim. Todo dia tem misericórdia nova para enfrentar o mal de cada dia também. Existe um equilíbrio, né? Jesus falou, basta cada dia o seu mal, né? Então, eu penso que, às vezes, deitada para dormir, eu faço esse exercício, porque olhar o que falta é o nosso modus operandi, assim, a gente sempre está olhando o que está ruim, o que a gente não fez, o que ainda não conseguimos, a lista a fazer, né?
mas reconhecer, olha, porque, gente, a gente faz muita coisa, né? É que, principalmente na maternidade, assim, a gente é interrompida demais. Então, às vezes, nós estamos lá com o nosso plano e aí não deu para fazer lá 2, 3 coisas da listinha, só que a gente não fez muitas vezes porque nós fizemos outras coisas. E outras coisas que são importantes, né? Então, não é assim, eu não fiz e que fracasso, que horrível. Não, calma, eu não fiz, mas é porque eu tive que acudir alguém, é porque teve uma outra demanda, né? E a gente tem essa mania, né? Eu falo de mim aqui, eu tenho essa mania de ficar comparando demandas e aquilo parece mais importante, mas essas interrupções, elas são bênção na nossa vida, né? Aquela frase, né? Os filhos não são, o trabalho são eles, né? Não é que eles estão interrompendo o nosso trabalho, eles são o trabalho, muitas vezes. Então, eu acho que esse exercício de gratidão tem feito o meu dia a dia como mãe ficar mais leve, assim. Lembrar, pera lá, teve muita graça e misericórdia durante esse dia, que às vezes é mais tranquilo, às vezes é mais puxado, às vezes tem rede de apoio, às vezes não tem, às vezes a rede de apoio atrapalha, não sei se já aconteceu, às vezes acontece. Então, e aí eu acho que esse exercício, né, de agradecer a misericórdia e a graça e a bondade que estão sobre nós, para a gente enfrentar o dia a dia puxado, assim. E tem uma outra coisa que, quando a Ana falou assim, né, nossa, que legal isso aí da sua mãe, Ana, de os nossos filhos precisam aprender a lidar com os pais que eles têm. Um outro aprendizado que eu anotei aqui foi assim, que os nossos erros também abençoam os nossos filhos. E eu lembro, assim, quando eu estava namorando, tal, e aquela coisa, casa, não casa, eu tinha muito receio de me casar. Eu pensei seriamente em partir para outra coisa, né? Tinha mesmo um medo, um certo receio. E aí, às vezes, a minha mãe falava, eu devo ter te traumatizado. Eu e seu pai, porque aquelas discussões todas na sua frente e tal. E eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Nunca mesmo. E eu disse isso para ela na época, né? Eu falei, olha, eu lembro sim de ter visto, mas eu via também a reconciliação, né? Eu via que depois estava tudo bem. Eu via as conversas difíceis de forma muito honesta ali, brutalmente honesta às vezes, mas eu aprendi a lidar com os pais que eu tenho, né? E isso me abençoou. Eu acho que isso vai fazendo parte da nossa história, né? E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele está tecendo, né, os fios da nossa existência. Ele sabe por que que os nossos pais tinham as dificuldades que tinham. Eles sabem por que que a gente tem as dificuldades que nós temos e os nossos filhos estão assistindo e lidando com isso, né? Então, descansar nessa verdade, assim, de que quando Deus toca na nossa história, tudo vira bem. Ele não sabe fazer outra coisa, né? Depois que a gente começou a nossa história com Jesus, por causa da obra de Jesus na cruz, ele transforma todas as coisas em bênção. Eu acredito isso piamente, assim, a nossa história inteira, ela é redimida. Então, até os erros, até as coisas que são falhas, elas apontam para Cristo, elas nos ajudam a lembrar quem realmente pode, quem realmente é, e por isso eles também são bênção, né? Nesse sentido que eu quero dizer, não é que é bom ficar errando, não é isso, mas é porque é uma forma, né? E faz parte da nossa história. Eu acho que essa frase, talvez, era isso que eu queria dizer e não consegui, né?
saber, a gente aprender a lidar com os nossos pais, ver os nossos filhos aprendendo a lidar com quem somos, com a escuridão da nossa alma, que por vezes aparece no nosso maternar, né? E a terceira coisa que eu anotei, e eu sinto de verdade, assim, que foi o Senhor que me pediu para colocar, porque quando eu fui escrever, eu falei, será que eu coloco? Porque tem muito a ver com uma experiência pessoal de pouco, assim, que eu tenho vivido esses tempos, né? Que é sobre a oração. A gente orar de verdade, né? E enquanto eu estou lendo o chat aqui, tantos desafios, né? Todos nós temos. E eu vou dizer o que está no meu coração em relação a orar sobre os nossos filhos. O Senhor me mostrou que eu estava tímida demais enquanto eu orava pela minha família. Eu não tenho dificuldade de orar de forma intercessória por outros, né? Me parece que quando eu escuto a história de alguém, eu falo, vamos orar, é isso aí, não, calma, a gente está junto aqui. E quando chegava para orar pelos meus, né, pelas as nossas questões aqui em casa, eu meio que deixava naquela frase, né, Senhor, tu sabes. Senhor, eu não vou nem falar, porque o Senhor já conhece, e o Senhor vai fazer o que é bom, e tá bom, né? Até que o Senhor falou comigo, falou, então, Juliana, eu sei, é verdade, eu sei. Quem não sabe é você. É você que não está ouvindo o que eu tenho a respeito desses assuntos. Porque o meu convite para você é orar desse jeito que a gente estava conversando, né? Que a Ana estava falando sobre os sentimentos. Ore de verdade, minha filha. Coloca o papo sobre a mesa. Que tem coisa que eu quero te falar, que eu quero te revelar sobre essas situações de dentro de casa, e você não está querendo ouvir, porque parece que você está conversando de forma desinteressada, sabe? Então, eu queria animar vocês, porque esse é um exercício que está me ajudando a deixar com mais leveza. Realmente buscar em oração o Senhor a respeito daquilo que nos parece difícil, impossível, sabe? Um negócio que parece assim, realmente não temos recurso. Como é que isso veio parar na minha mão, né? E o Senhor sabe por quê. E Ele quer, eu acredito de verdade, Ele quer contar para nós coisas. Mas se a gente não ora de verdade, com sinceridade, talvez a gente está perdendo boas conversas com Deus a respeito dos nossos filhos, do nosso casamento, né? E perdendo isso que, quando a Ana estava dizendo, olha, ore e espera a paz de Deus vir, porque ela vem quando a gente entrega, é aquela paz que ninguém entende, né? E aí a gente fica querendo paz em recursos outros que não o Senhor, né? Não adianta, é isso, a gente é crente, mas a gente fica aí buscando técnica, né? O jeito de falar e tal, que pode ser joia, é muito bom, ajuda, mas o nosso primeiro recurso é o Senhor, né? Então, orar de verdade. E uma coisa que eu vou terminar dizendo que a Gabi colocou e que me ajudou muito, eu fiquei lendo e relendo um tequinho assim que ela pôs lá no documento, eu falei, olha, e que eu acho que pode ser resposta de oração. A Gabi colocou assim, eu aprendi a deixar as coisas do tamanho que elas têm, nem muito maiores, para o meu coração não ficar ansioso, e nem menores demais, para eu não negligenciar o que tem que ser feito. E eu penso que é a oração que ajuda a gente a ajustar, né, o nosso olhar, a nossa visão. Porque, às vezes, a gente olha um problema pequeno e, nossa, vira um negócio, dependendo da época do mês, sei lá, às vezes é complicado, né?
um negocinho desse tamanho fica gigantesco, e a gente fica, meu Deus, eu preciso resolver isso agora, eu vou ligar para alguém, eu preciso, né? E, por vezes, o que era para ser visto, a gente, deixa. Quando for maior, eu penso nisso, né? Ou, sei lá, isso não é muito a minha praia, eu não vou dar muita atenção. E isso é importante, gente. A gente vê a vida a partir de um olhar muito ajustado, né? Ter essa sabedoria, isso deixa mesmo a nossa maternidade mais leve. Agora, quem ensina a gente isso é Jesus, né? Jesus é que tem noção de que tamanho tem as coisas e pode nos ajudar a enxergar aquilo que a gente não está vendo, né? E a diminuir aquilo que está grande demais e muito gigantesco, né? Então, é isso, são os meus aprendizados aí. Obrigada, Ju. Manda bala, Mar. Já passou para mim, Lu? Vou para você e depois a gente finaliza com as leituras. Tá bom. Então, gente, nossa, depois de ouvir a Ju falar, né, o que será que eu tenho para falar? Foi muito bom, Ju, muito bom. Total, assim, é isso aí. Mas eu queria começar dizendo com um dos aprendizados que me fez, acho que maternar mais leve, é reconhecer que se existe graça sem medida sobre mim, eu também posso ser graciosa com os meus filhos. Então, naquelas situações que a gente observa e vê que é sujeira, é bagunça, é desobediência, é falta, né, às vezes, de maturidade para lidar com as coisas. E a gente tende a perder a calma, tende a perder a mão, né, assim, perder mesmo o senso de que, poxa, se o Senhor limpa as minhas bagunças, quem sou eu para não limpar as bagunças do meu filho, né? Então, eu acho que isso me trouxe muito, assim, essa leveza de, tá tudo bem, né? Então, esse pratinho da sujeira agora cai, deixa eu fazer a sujeira, depois eu limpo. Ou tá tudo bem que ele gritou comigo, que ele ficou nervoso comigo e que agora eu preciso trazer essa graça com ele, assim como eu também recebo do meu pai, né? Então, isso me ajuda muito até a desfrutar da presença do Senhor, né? Olhando para isso, então eu observo que ali está o Senhor, que aqui está o Senhor, que Jesus está comigo nisso. E que eu posso limpar a bagunça assim, porque Ele limpa a minha bagunça todo dia. Né? A bagunça do meu coração, a bagunça da minha mente, que é extremamente agitada, acelerada. Como outro aprendizado que eu tenho trabalhado, né, é que o poder de Jesus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu acho que complementa muito o que a gente já trouxe, que a Lu trouxe, que a Ju trouxe, que a Ana trouxe, né, e quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, quanto mais eu me torno vulnerável a quem eu realmente sou, mais o poder de Jesus se aperfeiçoa em mim e através de mim para com os meus filhos. Então, para as perfeccionistas de plantão, e não só para as perfeccionistas, mas para nós que queremos dar conta de tudo, né? Nós não vamos dar conta, gente. E tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, porque na minha fraqueza que eu sou forte. Senhor, é isso, me fortaleça, me use nesse momento, desse jeito, para a sua glória, e ele vai, tenho certeza que ele vai fazer essa obra, ele vai terminar, né? Mais um aprendizado que me traz muita leveza, é aceitar o processo, porque esse mantra da maternidade vai passar, não funciona para mim, porque vai passar, mas vai chegar outra coisa. E aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou viver querendo que passe, transportando minha mente para um lugar que não existe, que nunca vai acontecer?
Então, para mim, o mantra é aceita que dói menos. Aceita, minha amiga, aceita, aceita. É isso aí, é difícil, virão outros dias piores. E tá tudo bem, nós vamos remando nesse barquinho aí, porque é isso. E aí eu olho para esse... Quando eu aceito, eu me torno mais presente, mais consciente de que o Senhor está ali naquele processo. O que será que Ele está construindo na vida do meu filho? Que virtudes Ele está trabalhando? Que características que estão sendo desenvolvidas através desse processo? E aí eu tenho a oportunidade de participar desse processo. Mas para isso, eu preciso estar aqui, aceitando esse processo, e não no vai passar, vai passar, vai passar. Então, aceita, meu conselho de verdade, aceita que dói menos, me ajuda muito a estar presente e viver esse presente, não só, né, me transportar para um outro lugar que não vai existir, porque virão outras fases, né. E aí, tem mais um aprendizado da Flá que ela deixou para a gente, que é deixar o Senhor me transformar a partir da experiência de ser mãe. Então, dá para juntar, né? Aceitar esse processo nos traz essa realidade, que é de deixar o Senhor nos transformar a partir da experiência de ser mãe, né? A Flá coloca que é na maternidade que Deus revela os ídolos do coração, e é verdade. Quando a gente se encontra com eles, a gente vê, né, o quanto o Senhor tem limpado a nossa bagunça, o quanto Ele tem aparado as pontas, né, unido, dado os nós. Então, colocar esse óculos, né, como a Flá disse, da maternidade transformada através do Espírito, é essencial para que a gente consiga caminhar, e caminhar em amadurecimento, né, eu acredito muito que a gente sempre vai ter dois caminhos, né, de amadurecer ou amargurar, né, já dizia um grande pregador, né, Lu? Então, vamos escolher, né, vamos escolher o amadurecer através da maternidade, aceitando os processos, vivenciando esse poder transformador de se encontrar com os ídolos do coração, deixando que o Senhor mostre esses ídolos, né, e estando presente, vivenciando tudo isso, né, encontrando o Senhor em tudo isso, se encontrando com o Senhor nas dificuldades, através da vulnerabilidade. A Ju falou da oração, e uma prática que eu tenho aqui em casa, que me ajuda demais, é quando está acontecendo alguma situação, assim, de grito, birra, e eu não consigo conversar, eu falo, vamos orar? E eu oro assim, Jesus, me ajuda a ajudar o Luca ou a Alice? Me ajuda, Senhor. Ajuda o Luca também a entender o que está acontecendo, para que ele explique para a mamãe. Gente, normalmente é como se, assim, se você tivesse aplicado a melhor ferramenta, com certeza, de educação emocional, assim, porque resolve, tá? Então, faça um teste. E eu queria fechar com um ponto, e aí vou deixar até a Lu também trazer essa parte que eu acho interessante, é que a maternidade não é a redenção da nossa vida, não é a redenção, não vai nos redimir, não é com a maternidade nós vamos ser redimidas, né? O Senhor é o nosso Redentor. Então, é a Ele, não tem jeito. Esse processo de maternar é um processo de se conhecer através do Senhor, de se olhar, reconhecer os ídolos do coração, dizer o quanto nós somos fracos, e esperar que o Senhor complete a boa obra que Ele começou em nós e através de nós, nos nossos filhos. Então, acho que a Lu também pode complementar isso, Lu, como nossa teóloga oficial. Obrigada. Gente, eu fico constrangida, porque elas são minhas pastoras, e aí, imagina, são minhas amigas de alma, pastoras, do meu caminhar. E eu acho que a gente quis realmente fechar com essa questão, né, porque o nosso coração é enganoso, né, e a gente se apega
A gente vai se apegando a coisas para ganhar estrelinhas, né? E às vezes a gente se apega à maternidade para ganhar as estrelinhas. Olha que boa mãe que eu sou, olha que filhos perfeitos que eu tenho, olha só. E eu acho que entender que o Senhor continua nos amando mesmo quando nos dias que nós não somos boas mães, que não é só, não, se os nossos filhos estão distantes do Senhor agora, isso não significa que o Senhor não os ama e não nos ama, e que a culpa é nossa, né? Então, colocar a maternidade no seu devido lugar, que é aos pés da cruz de Cristo, como todas as outras coisas da nossa vida. E eu queria convidar a gente a fazer essa oração nesse momento, de colocar realmente os pesos do nosso maternário. O maternário de hoje, né? Porque basta cada fase do maternário seu próprio mal. Mas quais são os pesos do hoje? Quais são as preocupações do hoje, né? Como que a gente pode levar a nossa maternidade aos pés da cruz de Cristo e levar nossos filhos junto com isso, né? Fazendo com que os nossos filhos enxerguem Cristo no cotidiano, se enxerguem como imperfeitos, mas merecedores de amor, né? Dignos de serem amados. E a gente precisa contar com a graça do Senhor. Eu pensei em a gente terminar com uma oração feita por Paulo em Efésios 1. Eu amo essa oração de Paulo. Ele fala assim, Efésios 1, vou ler a partir do versículo 17. Se vocês puderem estar em espírito de oração enquanto a gente lê. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra a Deus, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, de qualquer autoridade, poder, líder, problema, ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja, que somos nós. A igreja é seu corpo. E ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda parte. Que nós saiamos daqui conscientes da grandeza de Cristo, que está acima de tudo, reinando soberano sobre todas as coisas, guardando as nossas vidas, redimindo nossos passos vacilantes, nos conduzindo à plenitude, que é Ele. A plenitude é Ele. Não é ser a mãe perfeita, não é ter os filhos perfeitos. A plenitude é crescer no conhecimento dele. Esse é o nosso alvo, é para onde a gente segue. Amém? Espero que tenha abençoado vocês, gente. Essa conversa foi muito boa mesmo. Eu queria deixar para vocês o convite. A gente está para abrir as matrículas para a próxima turma do Acalma e Confia. A gente vai abrir
no começo do mês que vem. Porém, o que a gente vai fazer? Matrículas antecipadas. Então, fiquem de olho que a gente vai, nos próximos dias, falar sobre como vocês podem entrar de maneira antecipada numa comissão diferenciada. E isso que vocês experimentaram aqui é um pouquinho, um gostinho do que a gente experimenta todo mês na comunidade. A gente, no Calma e Confia, a gente tem todo mês uma roda de conversa como essa. Nem sempre é sobre maternidade, às vezes a gente fala sobre... Nem sempre não. Geralmente não é sobre maternidade, mas a gente fala sobre paternidade de Deus, a gente fala sobre a nossa identidade em Cristo, a gente fala sobre conviver com o Espírito Santo, a gente fala sobre disciplinas espirituais. Então, são tempos à mesa, né, mesmo que uma mesa virtual, em que a gente divide a vida e que a gente é edificada, que a gente é renovada. Eu sempre falo nas nossas rodas que nós mulheres fomos feitas para estarmos juntas, porque quando a gente se junta para conversar desse tipo de coisa, para abrir o coração, a gente se alimenta, a gente se renova. Então, quantas foram as vezes que, hoje mesmo, cheguei cansada e estou saindo revigorada. Então, fica o convite para vocês conhecerem um pouco mais do nosso programa, se programarem para estarem com a gente, vai ser um prazer a gente poder caminhar junto, tá bom? Fiquem de olho no grupo do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp, a gente vai mandar as informações por lá sobre as matrículas antecipadas, tá bom? E a gente também manda depois a gravação, quem perdeu o comecinho, a gente vai mandar a gravação também, tá? E esse PDF, a gente vai montar um PDF com esses conteúdos todos que a gente conversou aqui, tá bom? A gente está gravando, Débora. E uma última novidade, mas não tão novidade assim, mas, tô brincando, uma renovidade. Deixa eu mandar o grupo do WhatsApp aqui para vocês, para quem não tá. Não sei quem é mais das antigas, que conhece, me conhece mais tempo. Deixa eu clicar aqui. Aqui, do grupo do WhatsApp. Esse é o grupo do WhatsApp dessa oficina, tá, gente? Quem não tá, entra lá. A gente continua conversando por lá. Em 2018, 19, não me lembro mais, eu lancei um projeto chamado Instantes para um Leve Maternário. Na verdade, era um compilado de crônicas de textos que eu escrevi na maternidade, ao longo dos primeiros anos de maternidade. E fiz algumas edições físicas, olha lá, Marília falou que ela não conseguiu comprar os cards, pois é. Fiz algumas edições físicas e elas esgotaram e eu não consegui fazer outras edições. E a boa notícia é que a gente está trabalhando na reedição desses cards. Né? E esse vai ser um dos brindes que a gente vai dar nessa próxima turma, para quem entrar. E a gente vai disponibilizar também para vocês poderem comprar depois. A princípio, a gente vai fazer uma versão digital deles, mas com instruções de como você mandar para uma gráfica e imprimir eles de maneiras muito legais na gráfica, tá bom? Então, fica esse spoiler aí, também fiquem de olho nos próximos episódios que a gente vai contar mais sobre isso para vocês, tá bom? Manas, Deus abençoe, uma boa noite, bom descanso. Vão botar as crias para dormir, vão botar as mamães para dormir. Antes da gente sair, eu só queria convidar quem pudesse, claro, abrir a câmera para a gente tirar um print, não é nem tirar uma foto, mas é tirar um print, para a gente registrar esse momento. Fala aí com a Bebel. Vamos lá, quem puder fazer, dá um xizinho, um x. Foi? Foi. Obrigada, gente. Foi uma alegria estar com vocês. Boa noite.
Podem abrir o microfone para falar boa noite agora. Vamos abrir, fazer uma folia santa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.